Olá, meus irmãos, bom dia, que estamos novamente para continuar com o trabalho do Senhor. Aqui estamos novamente com energia, cheios de determinação para continuar aquilo que o Senhor tem posto nos nossos corações para fazer, que é trazer a palavra do Senhor, que é ministrar a palavra do Senhor. E então esta manhã, meus irmãos, depois do tempo do louvor, chegam os momentos das ofertas, dos dízimos, e eu quero ler para vocês aquilo que se encontra em Atos capítulo 20, começando no versículo 32 até 36. Diz assim: Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O apóstolo Paulo diz: de ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos bem sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Vejam bem, o apóstolo Paulo, inspirado, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo: meus irmãos, convém-nos abençoar os enfermos, aqueles que estão passando necessidades, aqueles que estão sofrendo. Vamos dar, ele diz ali, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando nós recebemos alguma coisa, há um sorriso, há uma alegria. E nós, a primeira coisa que nós dizemos quando alguém nos abençoa, quando dá alguma coisa, é obrigado, obrigado. Mas aqui está a dizer, mais bem-aventurado, é mais abençoado aquele que dá do que o que recebe. Agora aqui também dá-nos uma direção em como nós vamos dar. E dar não significa só finanças. Não significa só dízimos e ofertas, mas dar significa você gastar o seu tempo em orar pelo seu irmão, pela sua irmã, que está em necessidades, que está em aflição, que está em apertos, que está doente. Você ora, você jejua, você dá o seu tempo. Bem-aventurada, mais bem-aventurada é dar do que receber. Você ora pela sua família, pelos seus irmãos, pela igreja, você dá. Você intercede, você ora, você pede, você suplica, você dá de si mesmo, dá o seu tempo. E a bênção do Senhor se multiplica na tua vida. Na vida daqueles que operam desta maneira, daqueles que dão. Porque a palavra do Senhor nos diz também: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu não vou dar só porque eu quero ceifar. Não. Eu quero dar primeiro porque a palavra do Senhor diz: é bem-aventurado mais aquele que dá. Eu quero dar para cumprir assim a palavra de Deus na minha vida. Eu não vou dar já porque eu quero os resultados. Eu vou dar em obediência ao Senhor, e por causa da minha obediência, a bênção vem sobre mim. E eu quero falar esta bênção para ti. Eu quero falar esta bênção para a tua família. Eu quero falar esta bênção para o teu coração, para a tua vida, meus irmãos e irmão, minha irmã. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vocês sabem de uma coisa? Durante a pandemia, durante esta situação de vírus que eu fui acometido, eu e a Carmen, nós ficamos confinados em casa. Nós não pudemos sair. Nós não podíamos ir fazer compras. Mas sabem de uma coisa? Houve irmãos maravilhosos que chegaram com comida e deixaram no nosso portão, e nós fomos ali buscar comida para comermos.
outros nos abençoaram com finanças. Meus irmãos, ouçam, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu tenho absoluta certeza, a certeza absoluta que aqueles que nos abençoaram, eles semearam para receberem uma colheita nas suas vidas. Eles nos deram com amor e eles de certeza, por causa da verdade da palavra de Deus, recebem com amor também. Portanto, meus irmãos, quando chega a esta situação, o Evangelho é de graça, é verdade, mas tudo mais custa. Tudo custa, a eletricidade, estas coisas eletrónicas para nós podermos transmitir para você, tudo custa, tudo custa. Então, meus irmãos, quando nós damos, nós não estamos a forçar ninguém a dar, é do seu coração. Aquele que dá com alegria, o Senhor ama aquele que dá com alegria, aquele que dá do seu coração, aquele que dá porque ele sente no seu coração abençoar. E, meus irmãos, esta é a palavra que eu tenho para vocês. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dê, meus irmãos, em obediência ao que está escrito. O Senhor também diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que daí vos advenha maior abastança. E por causa de vós, diz o Senhor, eu vou repreender o devorador, para que não nos roube o trabalho das vossas mãos, o fruto do vosso trabalho. Quando nós damos, o Senhor está a controlar a vida daquele que quer roubar da nossa vida. Quando nós somos fiéis em dar, o Senhor promete estar a cuidar de nós, a cercar-nos para que o ladrão não roube mais da nossa vida. Antes, pelo contrário, venha a bênção acumulada das nossas vidas. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, os detalhes da conta da igreja vão aparecer aqui embaixo no ecrã. Então seja fiel, seja fiel. E mais bem-aventurada coisa é dar. Dê para que sobre a sua vida venha esta bem-aventurança da parte do Senhor. Para você ser saudável, ter boa disposição, ter alegria, ter o suficiente, ter tudo aquilo que você necessita. Por causa da bênção do Senhor, por causa de você ser fiel. Então, no nome de Jesus, eu falo esta bênção para si, para a sua família, para que você continue fiel e receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, agora preparem-se para a palavra que vem. E eu quero convidar a vocês a terem uma mente aberta, um coração aberto, para aquilo que o Senhor tem para vocês todos esta manhã. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe e sejam abençoados. Amém, amém e amém. Muito bom dia a todos os irmãos, a todos os ouvintes. Aqui estamos nós, mais uma vez, para trazer a palavra do Senhor, palavra de Deus. Eu quero agradecer aos irmãos e a todos os que oraram por mim, pela Carmen. Aqui estamos nós, quase que 100% recuperados para continuarmos o trabalho, para fazermos a obra do Senhor, e agradecer a cada um de vocês o amor, o suporte, as orações que têm sido feitas a nosso favor. O nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado. Ainda continuamos desta maneira a apresentar a palavra do Senhor, porque ouvimos do Presidente que ele deu mais 2 semanas, portanto, até o dia 25, ainda por causa desta pandemia e por causa do vírus. Então ele diz que nós estamos restritos, não podemos juntar, não podemos agrupar, então nós temos que continuar a fazer desta maneira. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus é anunciada, é transmitida e nós estamos felizes por isso. Então, meus irmãos, eu hoje quero falar convosco um assunto que eu tinha dito na mensagem anterior que eu fiz, que eu ia falar,
mas que não consegui falar, não consegui fazer a semana passada. A pastora Bel fez, e graças a Deus por isso, mas eu hoje quero transmitir para vocês o recado que Deus colocou no meu coração. E antes de nós iniciarmos, eu quero orar para que, na verdade, tudo seja feito de acordo com a sua vontade e não como eu quero. Então, em nome de Jesus, Pai, eu apresento agora este momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra, em que nós estamos submissos à autoridade do Espírito Santo e da Tua Palavra. Nesta manhã, Senhor, em que nós vamos ouvir esta palavra, abre os corações, abre as mentes para haver um entendimento, para haver uma compreensão, Senhor, um discernimento daquilo que Tu nos queres dizer esta manhã. E Deus Pai, muito obrigada, porque a Tua palavra é a verdade. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos ler o versículo 16 até 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 até 26. Está a falar aqui do apóstolo Paulo e Silas e daqueles que estavam juntos com eles no ministério. Então diz assim, Paulo está a dizer isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os os magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, num momento, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, meus irmãos, aqui temos uma passagem importantíssima para o tempo que nós estamos a viver hoje. E eu quero falar para vocês sobre o espírito da serpente. E então você vai compreender pelo andar da mensagem. Eu creio, meus irmãos, que para a igreja este é um momento, este é um tempo crucial para nós acordarmos e tomarmos autoridade, no nome de Jesus, conforme a palavra nos ensina, sobre o inimigo que quer destruir as nossas vidas. Agora, por favor, ouçam. Eu não vou falar aqui ou enfatizar o trabalho do diabo, nem aquilo que ele faz e deixa de fazer. O meu interesse não é falar nas coisas que o diabo faz. Eu quero alertar a igreja, a si, aos irmãos, a nós, para aquilo que o diabo anda a fazer às escondidas. Ouçam uma coisa, nós não vemos com os nossos olhos o diabo. Nós só vemos aquilo que está a acontecer, aquilo que ouvimos e vemos que está a acontecer ao nosso redor e no mundo inteiro.
Então, eu chamo a vossa atenção exatamente para isto, o que o diabo está a fazer, para nós acordarmos e tomarmos autoridade e pormos os nossos pés firmes na palavra de Deus e fazermos aquilo que a palavra de Deus manda. Ouçam, Jesus avisou-nos que o diabo ou o ladrão, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Se eu perguntar para vocês o que é que está a acontecer aqui ao nosso redor, nesta cidade, nesta nação e no mundo inteiro, o que é que está a acontecer? Estão a roubar, estão a matar e estão a destruir. Jesus disse que isto é a obra do diabo, é a obra do inimigo, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aquilo que é o oposto, claro que vem do inimigo. Ok? Então vejam, meus irmãos, Jesus falou lá em João 8,34, que o diabo é ladrão, homicida, assassino, é o pai da mentira, o enganador. E nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, em que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o dragão, que é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra. Então, meus irmãos, o apóstolo chama do diabo a antiga serpente. Então, nós temos um inimigo que é muito real. Nós temos um inimigo, ainda que os nossos olhos não vejam, ele está ativo a empurrar as pessoas, a julgar as pessoas para situações traumáticas e dolorosas e aflitivas e situações terríveis. Primeiro, o diabo apresentou-se lá no Jardim do Éden em forma de serpente. Vocês sabem? Em forma de serpente. Agora, por que serpente? Porque nós lemos já em Gênesis 3:1 que a serpente era mais sábia, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias ou que todos os animais que tinham sido criados. A mais esperta era a serpente. Agora, qual é a conexão entre Satanás e a serpente? É exatamente aquilo que nós lemos em Apocalipse 12:9. Que o dragão, que é, diz lá o apóstolo João, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E nós lemos o mesmo lá em Apocalipse 22, que a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás. Então nós identificamos a antiga serpente com o diabo e Satanás, ou Satanás e o diabo com a antiga serpente. Então está bem claro que a serpente é o diabo, é Satanás. Agora, vamos ver uma coisa das serpentes. Assim como as serpentes matam as suas presas de maneiras diferentes. Vejam bem, as serpentes, eles têm maneiras diferentes de caçar, destruir, de matar as suas vítimas. Da mesma maneira, há diferentes maneiras como os espíritos malignos operam. Há serpentes que têm um veneno mais poderoso, mais potente do que outras. Da mesma maneira, há também espíritos malignos mais potentes, mais poderosos do que outros. Ok? Algumas serpentes matam
por injetarem o veneno através dos seus dentes, quando eles mordem a sua vítima, quando mordem a sua presa. E nós temos um exemplo lá em Números capítulo 21, versículo 6, quando o povo de Israel no deserto, ele se revoltou contra Deus e não queriam comer mais o maná, diziam que isto era um pão muito vilo, um pão que não presta para nada, e eles ficaram revoltados, eles ficaram zangados, eles se levantaram contra Moisés e contra Deus. E o que é que diz lá no versículo 6? Que foram enviadas serpentes e que morderam muito o povo, e muitos morreram por causa disso. Agora deixe-me dizer, mas há uma serpente que mata, que destrói a sua vítima de uma maneira diferente e única. É a jiboia. Você já ouviu falar da jiboia? A jiboia é uma serpente que espera ali, com paciência, pela sua vítima. E no momento certo ela ataca. Ela ferra os dentes na sua vítima. Mas não é disso que a vítima morre. Porque a jiboia não tem veneno, como as outras serpentes. Mas o que ela faz a seguir é que destrói a sua presa, destrói a sua vítima. O que é que ela faz? A jiboia enrola-se na sua vítima e ela começa a espremer, ela começa a estrangular de uma maneira forte. Ela começa a estrangular e começa a tirar o ar, o fôlego, começa a tirar a vida da sua vítima. Ela começa a espremer a vida que está dentro dela, e aquele ar, aquele sopro da vida, ela perde, a vítima perde, ela sufoca e não consegue respirar mais, e então a vítima morre. Assim, da mesma maneira, é o que acontece, aquilo que a jiboia faz com a sua vítima. Talvez você possa perguntar até o seguinte: o que é que tem isto a ver com o que é que está a acontecer hoje? Ouçam, o que está a acontecer hoje é que as pessoas estão a perder o ar. E você sabe, estão a perder o ar, estão a perder a respiração, estão a perder o fogo, estão a perder a vida, por causa de perderem o fôlego, o sopro da vida. Agora deixe-me explicar aqui uma coisa. A respiração, o sopro da vida, o ar, o vento, são símbolos do Espírito Santo. Por exemplo, lá em São João capítulo 20, versículo 22, você sabe muito bem, depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, e eles estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, e eles estavam ali, e Jesus apareceu no meio e disse: paz seja convosco, e tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o seu lado. Não foi? Então, no versículo 22, disse que Jesus, depois disto, assoprou sobre os discípulos, e o Jesus disse: recebei o Espírito Santo, o sopro. E Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Também nós lemos em Atos capítulo 2, ali naquele capítulo fala do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Como é que ele veio? Como é que ele apareceu? A palavra do Senhor diz que ele veio como um vento veemente, um vento forte e impetuoso, e encheu a casa, e foram vistas sobre a cabeça daqueles que ali estavam línguas como que de fogo, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo que eles receberam lhes concedia que eles falassem. Quando lemos também em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que quando Deus formou Adão do pó da terra, diz que Deus soprou o sopro da vida, o fôlego da vida. Deus soprou no nariz, nas narinas de Adão, e ele passou a ser alma vivente. Agora, calculem ou pensem
Quem é que quer sufocar e tirar o fogo da vida, e tirar o sopro da vida, e tirar a vida de todos nós? Pensem quem é. O diabo, meus irmãos. Ele quer, como a jiboia, extrair o fogo da vida, extrair o espírito que está dentro de nós, aquele sopro da vida, aquele espírito que Deus soprou dentro de nós. Ele quer extrair dentro de nós, ele quer tirar dentro de nós para nos matar, para nos fazer cair. E, meus irmãos, como a jiboia odeia aquele ar que está na sua vítima, e ele espreme, ele faz tudo para arrancar aquilo. Da mesma maneira, Satanás, a antiga serpente, deseja espremer, apertar a tua vida, apertar a minha vida, apertar a vida da igreja, só para tirar aquele que Deus soprou lá dentro, aquela vida, aquele ar, aquele espírito da nossa vida, da igreja. Ele quer fazer isso. E eu quero alertar vocês esta manhã. Eu quero alertar vocês esta manhã. Ele quer, o diabo quer, o fogo da nossa vida, que vem unicamente pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não temos unção. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos chegar a bênção nenhuma na nossa vida. Nós lemos, por exemplo, lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, em que o profeta diz assim: nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito que está dentro de nós que opera. É o poder, aquele sopro da vida que opera. Também lá em Romanos 8, versículo 11, diz lá que Deus vivifica ou dá vida aos nossos corpos mortais pelo Espírito Santo que em nós habita. Aquele Espírito que Deus soprou dentro de nós, aquele Espírito que Deus colocou em nós. A serpente quer tirar, quer nos apertar e sacar tudo isto. Estão a perceber? Estão a perceber? Eu creio, meus irmãos, que hoje em dia, no tempo atual, a força espiritual que o diabo está a atacar a igreja, está a atacar a vida do cristão, é a mesma que o apóstolo Paulo experimentou. Quando nós lemos a nossa leitura em Atos 16, estes versículos todos. É este espírito que nós estamos experimentando hoje. Meus irmãos, em muitas traduções, quando nós lemos lá em Atos 16, diz que, o apóstolo Paulo diz, indo nós à oração, nos saía ao encontro uma jovem que estava possuída de um espírito de adivinhação. Mas em muitas outras traduções, e como na tradução literal do Young's, também está lá, ele mostra um outro nome para esse espírito, que é o espírito da serpente, o espírito da jiboia. Não será então que Deus nos quer alertar, abrir os nossos olhos, nos fazer saber que há este espírito da serpente que se quer enrolar na tua vida para tirar de ti o fogo da vida, para tirar de ti, estrangular de ti, para arrebatar de ti o fogo da vida, o espírito da vida que está dentro de ti. Nós lemos lá em Apocalipse 12:15 que o dragão, que é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, a serpente lançou da sua boca água como um rio, para que pela sua corrente a fizesse arrebatar. Saiba de uma coisa, irmão, o diabo quer te arrebatar, o diabo quer te arrancar, o diabo quer te destruir. Então a palavra nos diz que ele lançou da sua boca água
como um rio, que são as filosofias, que é a mentira, que é o engano, que é tudo aquilo que é do mal, para arrebatar as pessoas da verdade, para arrebatar as pessoas do caminho do Senhor. Agora, na nossa leitura que fizemos em Atos 16, o apóstolo Paulo ali diz o seguinte, que eles iam todos os dias à oração. Eles iam orar. Ele, Silas e os que com ele estavam, claro. Mas quando eles iam na sua caminhada para orar, naquele sítio determinado que eles iam orar, diz que lhes saiu ao encontro este espírito da serpente e interrompeu a sua caminhada. E o que é que aconteceu? Nós lemos lá em Atos 16:18, diz que o apóstolo Paulo ficou perturbado. E eu creio que o inimigo hoje opera da mesma maneira. Ele quer interromper o teu caminho, o teu caminhar. Ele quer interromper as tuas orações. Ele quer interromper a tua intimidade, a tua vida de oração, a tua vida de fé. Ele quer interromper. Da mesma maneira como ele fez com o apóstolo Paulo. Ele vai tentar, meus irmãos, tudo por tudo, para espremer, para tirar a tua vida de louvor. Ele vai espremer, estrangular para tirar a tua vida de oração. Ele quer espremer-te para tirar aquele fogo que está na tua vida. Aquele entusiasmo, aquela vontade de servir a tua vida. Ele quer espremer, estrangular para tirar tudo isso fora. Como faz a jiboia à sua vítima. Estás sem forças? E parece que a tua vida está a fugir de ti? Meus irmãos, deixem-me perguntar uma coisa. E deixem-me dizer isto. Eu vejo crentes que estão a ser vencidos, em vez de eles serem vencedores, quando a palavra de Deus já nos deu tudo para nós sermos vitoriosos. Cristo já fez tudo para nós vencermos. Cristo já pagou o preço total e completo para nós sermos vencedores. Está escrito na palavra do Senhor. Agora deixem-me perguntar. Estás a sentir que estás a perder a tua paixão, o teu zelo para com o Senhor? Estás a perder a tua vontade de ler a palavra do Senhor? Estás a perder a vontade, aquele zelo de ir à casa do Senhor para estar ali com os irmãos? Estás a perder o interesse nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus? Estás a perder a vontade de te juntares com os outros irmãos para orar e para louvar, para buscar a presença do Senhor? Estás sem forças e parece que estás que a tua vida está a fugir de ti? Não penses, nem por um momento, que isso é só uma fraqueza da carne, que é uma fraqueza espiritual, que é apenas tu que estás a passar uma fase baixa, uma fase terrível. Não! Não! Mas lembra-te disto que eu estou a dizer. Isto é a tática do inimigo, isto é a tática do espírito da serpente, que está atacando a tua vida diretamente, para roubar de ti aquelas coisas que Deus pôs dentro de ti pelo Espírito Santo. Ele quer te estrangular para tirar tudo isso, para tu morreres espiritualmente. Não permitas, não permitas. Estás a ter lutas espirituais? Estás a ter problemas em cima de problemas na tua vida? Estás a ter problemas na tua família, na tua casa, nas tuas finanças, no teu trabalho? Estás a ter problemas de revolta? Estás a ter problemas de agressão? De rebeldia? Então começa a aprender, abre os teus olhos e começa a ter discernimento, começa a ter revelação que isto é o trabalho do espírito da serpente que quer estrangular a tua vida e tirar isto de ti.
Ele engana todo mundo, como diz a palavra de Deus. Ele parece uma coisa, mas ele está a fazer outra, mas para atingir o fim de te matar, de te roubar. Não permitas que isso aconteça na tua vida. Não permitas. Não permitas. Ouçam, por favor. Ouçam, por favor. Se Satanás, o diabo, a serpente, este espírito, não te pode parar de tu seres, de receber Jesus na tua vida como teu Salvador e teu Senhor. Ele tem um plano B, ele tem outro plano, que é tentar fazer de ti um crente miserável. Não permitas isso. Eu tenho boas notícias para ti. É o que está escrito na palavra de Deus. Tu já tens poder para vencer. Com o que é que está escrito lá em São Lucas 10:19? Que Jesus, o próprio Jesus diz assim: eis que vos dou poder para pisardes serpentes. Aquele espírito da serpente, para vocês pisarem. E escorpiões. E toda a força do inimigo, sem que vos cause dano algum. Vejam bem, isto o Senhor está a dizer. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, tem muito para nos ensinar. Tem tudo o que tu precisas para seres vencedor. A palavra do Senhor tem tudo o que tu necessitas para vencer, para venceres este espírito da serpente. Para venceres este espírito do maligno. A estratégia do diabo. O que é que nos diz lá a palavra do Senhor em Efésios 6:13? Diz lá: vesti toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, possais ficar firmes. Estai, pois, firmes. Meus irmãos, o Senhor está a dizer: vistam a armadura de Deus completa para terem proteção desde a cabeça até aos pés. Quando o inimigo vier lançar os dardos inflamados, quando ele vier lançar aquelas setas malignas, se nós temos a proteção completa, chega ali e cai por terra, não te atinge. Mas nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Que nós temos que vestir toda a armadura de Deus. Temos que cobrir a nossa vida. A palavra diz assim: eu cinjo os meus lombos com a verdade, eu visto a couraça da justiça, calço os meus pés na preparação do evangelho da paz, sobretudo tomo o escudo da fé, com o qual apago todos os dardos inflamados do inimigo, ponho o capacete da salvação e empunho a espada do Espírito, que é a minha arma para resistir ao inimigo, a minha arma para lutar, para vencer, a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra diz: vesti toda a armadura. Meus irmãos, você não pode vestir a armadura de Deus uma vez por semana. Você tem que vestir todos os dias. Eu faço isto todos os dias. Todos os dias, quando eu estou a orar com a Carmen, com a minha esposa, eu falo isto, que todos os dias eu ponho a armadura de Deus. Meus irmãos, nós estamos muitos a ser atacados de uma maneira e outra. E talvez você nem saiba de onde é que vem o ataque, de onde é que vem as setas inflamadas. Mas nós temos esta obrigação de fazer o que diz a palavra de Deus, para estarmos protegidos, para estarmos completamente tapados para os ataques do inimigo. Ouçam, por favor. Em Atos, lá no nosso texto, Atos, capítulo 16, versículo 25, diz lá que Paulo e Silas, por causa de terem expulsado aquele espírito da serpente, daquela jovem, aquele espírito de adivinhação, que é o espírito da serpente, e que dava muito lucro aos seus senhores, por causa disso, diz que os magistrados rasgaram-lhe os vestidos, açoitaram-nos com varas e mandaram-nos
para a prisão. Mandaram-nos para a prisão. E ali, o carcereiro, quando recebeu aquela ordem, diz que os pôs na prisão interior e amarrou, prendeu os pés deles ao tronco. Agora diz ali no versículo 25, Atos 16, 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Depois de terem sido açoitados, depois de terem sido fustigados, meus irmãos, por expulsarem aquele espírito da serpente, eles estavam ali perto da meia-noite, a louvar, a adorar, a bendizer e a orar a Deus. Ouçam, meia-noite na palavra do Senhor tem dois significados que eu vejo na palavra do Senhor. Um deles, meia-noite, significa a hora mais difícil da tua vida. Meia-noite significa aquela hora, aquela ocasião mais negra da tua vida. Significa aquela hora mais baixa em que tu te encontras naquela situação tremenda da tua vida. Significa, meus irmãos, o problema mais grave, o problema mais sério, aquele momento mais terrível que tu estás a passar, meia-noite. Mas também significa da vinda de Jesus, da sua presença nos últimos dias. Você lembra-se da passagem das 10 virgens, em que, tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. Mas, quando à meia-noite ouviram uma voz dizendo: aí vem o esposo, ide ao encontro dele. Meia-noite, meus irmãos, ouçam bem, meia-noite é o momento que acabou o dia anterior, mas é o momento que começa o próximo dia. Meia-noite nem é o dia anterior, nem é o seguinte. É a passagem de ontem para hoje, de um dia para outro. Então o Senhor diz, à meia-noite, não é à 1 da manhã, não é às 3 da manhã, não é às 5 da manhã, mas é um momento no meio de todos que nós vamos ouvir aquela voz, que nós vamos ouvir aquela voz maravilhosa. Agora deixem-me dizer isto. Ainda que estejas a passar pelo vale da sombra da morte, eis que eu estou contigo, diz o Senhor. Ainda que estejas a passar pela escuridão mais negra da tua vida, com a pressão mais terrível que a serpente está a lançar sobre ti, o Senhor está prestes a socorrer-te. Aí está a chegar o socorro. O Senhor está a dizer para ti, que estás a ouvir esta palavra, eis-me aqui, clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Clama a mim, chega-te a mim, e eu me chegarei a vós. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Irmão, quando tu estás a passar momentos terríveis, eu já passei, meus irmãos, com este Covid-19, eu já passei momentos terríveis, que eu vi a minha vida voar. Mas eu fiquei na palavra dia e noite. E o inimigo foi vencido. Glória a Deus, aleluia. Então quando tu estás a passar momentos tão terríveis, meus irmãos, o Senhor está a dizer, eu estou aqui contigo. O que é que diz lá no Salmo 23? Diz assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu quero dizer enfaticamente que o Senhor está contigo. Não importa a situação, não importa a condição, não importa os ataques, não importa como te sentes ou deixas de sentir. O Senhor está contigo para te levantar, para te erguer, para te dar vitória, para te dar paz, saúde. Ele já pagou o preço para tudo isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, este episódio de Paulo e Silas, que foram à prisão, como vocês sabem,
revela-nos porquê que a oração, o louvor, a fé e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas são vitais. É da maior importância estas coisas na nossa vida espiritual, na minha, na tua, na vida da igreja. E sabem de uma coisa? São precisamente estas coisas que o espírito da serpente quer te estrangular, quer arrancar de ti. Ele quer te apertar de uma tal maneira que não fica lá nada e tu morres. Ele quer fazer isto, mas o Senhor é contigo. Ele te dá a vitória no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, este espírito da serpente, ele quer te apertar com isto, com aquilo, com isto e mais outro, que é para tu perderes a esperança. Ele quer arrancar, ele quer espremer a vida de ti. Não permitas, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. O Senhor é verdadeiro, o inimigo é mentiroso. Então, meus irmãos, vejam bem, o diabo faz isto, apertar as pessoas, o crente, usando a tentação, usando o medo, as ameaças, o engano, a mentira, usando o vírus, cuidados da vida, as pressões e as cargas, os jugos da vida, para espremer, para tirar, arrancar de ti aquele fogo, aquele desejo de caminhares com Deus. Ele quer arrancar de ti, meus irmãos, aquele desejo de agradar a Deus. Ele quer arrancar de ti. Não permitas. Ora a Deus. Ora ao Pai, ao Abba Pai, para que Ele te dê discernimento, Ele te dê sabedoria, Ele te dê a sua palavra, pelo seu Espírito, para tu reconheceres, para tu saberes quando é que este espírito da serpente se quer enrolar na tua vida para arrancar de ti aquilo que Deus já pôs dentro de ti, como Ele faz com as suas vítimas. Meus irmãos, volta-te para Deus, volta-te para o Senhor, enche-te do Senhor, ama, porque o amor lança fora o medo. Não fiques com medo, porque o medo não vem de Deus, vem do inimigo. Agora, deixa-me só dizer o seguinte. O que é que está a acontecer à tua volta, aqui nesta cidade, na África do Sul e no mundo inteiro? Nos hospitais, nas clínicas, nos hospitais do Covid-19. O que é que as pessoas trazem? Por que é que as pessoas vão para esses estabelecimentos e esses hospitais? O que é que eles querem? Ventiladores e oxigênio. Já repararam? Já repararam o que é que este espírito da serpente quer arrancar das pessoas? Arrancar de ti o ar, o oxigênio, a vida, o sopro da vida, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Ele quer espremer de uma tal maneira que a pessoa morre sem estas bênçãos. É por isso que nos hospitais e nas clínicas eles vão com oxigênio, eles vão com ventiladores, porque as pessoas estão a perder estas coisas. Esse espírito da serpente está apertando, saqueando, está a tirar, estrangulando as pessoas para arrancar estas bênçãos da sua vida. Ouçam, o espírito da serpente, ele quer roubar da tua vida o espírito, o ar, aquilo que Deus soprou para a tua vida. Ouçam, meus irmãos,
O diabo, ele quer roubar isto mesmo, a vida, o espírito, na vida das pessoas. As pessoas estão a chamar de Covid-19, mas é o espírito da serpente que está a causar isto tudo nas pessoas, no mundo inteiro. No mundo inteiro, este espírito da serpente. No mundo inteiro. E meus irmãos, eu quero concluir com isto. Eu senti trazer esta palavra para alertar a todos, a si, que está passando uma fase terrível. Alertar a igreja, alertar os irmãos, alertar aqueles ouvintes das coisas que este espírito da serpente está a fazer às escondidas. Mas o Espírito Santo é maravilhoso. E como diz lá em João 16:13, Ele nos guiará em toda a verdade. Aleluia. E nos fará saber até aquilo que há de vir. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz claramente, lá em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, vamos chegar-nos a Deus, vamos chegar-nos ao Senhor, vamos chegar-nos mais e mais ao Senhor para nos ficarmos cheios da palavra de Deus, para sabermos lutar, para sabermos vencer e para resistirmos a esse espírito da serpente. Para quê? Para que o nome do Senhor na minha vida, na tua vida e na vida da igreja seja glorificado. Em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, eu chego ao fim. Eu chego ao fim. E eu quero orar por ti, que estás a passar por tribulação, por aperto, ou que estás a passar por uma coisa, tu sentes que a vida quer fugir de ti. Eu quero orar por ti, para a tua libertação completa. Então põe a tua mão no teu peito, põe a tua mão no teu peito, aleluia, e ouve aquilo que o Senhor está dizendo. Em nome de Jesus Cristo, eu repudio, paraliso estas obras do espírito da serpente na tua vida, meu irmão, minha irmã e ouvinte. Eu paraliso estas obras do espírito da serpente. E eu mando embora, como Paulo ordenou aquele espírito que saísse daquela jovem, eu ordeno no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Sai desta pessoa, sai desta vida, sai desta família, em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. E tu tens que obedecer. E tu tens que obedecer ao nome do Senhor, porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso eu oro por os meus irmãos, eu oro por as pessoas, eu oro para a igreja que está sendo apertada pelo este espírito da serpente. Em nome de Jesus, sai, larga, vai embora, em nome de Jesus. E eu mando este espírito de morte que se chama Covid-19, eu digo, sai das pessoas, sai espírito maligno, em o poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu falo vida, saúde, recuperação, vitória na vida das pessoas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus e na sua autoridade. Meus irmãos, vamos ficar firmes na palavra do Senhor. Porque a palavra é viva, é eficaz. Se você se encher da palavra, está lá escrito que a palavra de Deus opera na vida daqueles que creem. E é isto que eu quero para a tua vida. Eu quero para a vida de todos, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, recebam esta palavra e não deixem que o inimigo vos engane. Está a acontecer tanta coisa mal. Quem está por trás disso tudo é o espírito da serpente. Portanto, fiquem firmes na palavra e estejam firmes para lutar, porque o Senhor já nos deu tudo para nós sermos vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus vos abençoe ricamente. Que Deus fique convosco ricamente. E até para a semana.
se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém e amém.